Continuemos. Porque todos os que sem lei pecaram, versículo 12, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Qual que era a situação aqui? O judeu, ele se gloriava na lei. Olha, nós temos a lei, nós temos Moisés e tal. Eles se ensoberbeciam por terem a lei. Eles, como já foi falado, eles se diziam filhos de Abraão, e João Batista reprovou eles finamente, dizendo assim, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, Deus pode criar descendentes de Abraão até dessas pedras. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui é que o judeu, de fato, é o que ama e pratica os mandamentos do Senhor. E são declarados justos por isso. Eles são declarados justos porque praticam. Portanto, os homens, quando eles olharem para nós, não adianta você dizer eu sou salvo. Não. Os homens eles vão ter que olhar em você e dizer você é diferente. Você é crente. Porque você age de uma maneira santa, pura, fiel à palavra de Deus. Não é bom quando alguém levanta em nossa defesa e diz: eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher, e ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa justa, né? Portanto, não devemos nos gloriar, porque o homem ele está tão escravizado no pecado, isso tanto o judeu que conhecia a lei, quanto o gentio que, embora não conhecia a lei de Moisés, mas tinha a lei natural gravada em seu coração, eles tendo essa lei e eles violando essa lei do coração também, eles se faziam culpados. Por isso todos pecaram. Porque embora há a possibilidade de justificação pelo cumprimento da lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, nem o judeu e nem o gentio, lamentavelmente. Mas aqueles que praticam a lei, eles hão de ser justificados, eles hão de ser confirmados salvos. Porque enquanto nós temos aqui, vivemos a nossa vida, nós temos que ter a segurança da nossa salvação. Mas jamais podemos dizer, eu vou pintar e bordar, porque afinal de contas estou salvo mesmo. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. O juízo de Deus, ele vai ser contra todos que mesmo não conhecendo a lei, desobedecem. Porque a lei estava gravada nos corações dos homens. E eles voluntariamente rejeitaram o Senhor. Aquele que rejeita o Senhor voluntariamente, achando que tem a salvação, esse nunca foi salvo. Nunca recebeu a salvação. E o seu batismo foi um banho. Não tem conversão. Não tem conversão. E aí o Senhor ainda fala assim, maior rigor haverá em algumas passagens, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, lá em Lucas 10, 14. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres e as obras que foram feitas aqui, eles teriam se arrependido. Maior rigor haverá para vocês, Corazim e Betsaida, do que para Tiro e Sidom, porque eles não tiveram oportunidade. Eles não tiveram oportunidade de poder ver essa mensagem gloriosa. Então, maior rigor haverá aos que ouviram a lei e mesmo assim desobedeceram, do que contra os que não ouviram a lei e desobedeceram sem lei. Porque eles não ouviram a lei de Moisés, mas eles ouviram, eles tinham a lei natural em seus corações. Então, pecou, foi condenado.
sem lei perecerão. Eles não ouviram a lei de Moisés, então eles vão perecer sem lei. Mas bem-aventurado é o que em todo o mundo ouve a mensagem do Senhor. E aí a gente pode se perguntar assim, né? E o que vai acontecer com quem nunca ouviu o Evangelho? Deus, ele é tão cuidadoso e tão cauteloso que aqueles que hão de herdar a salvação, de alguma forma eles ouvirão o Evangelho. Todos os salvos ouvirão o Evangelho. Ninguém vai dizer naquele grande dia, eu não tive a oportunidade de ouvir. Não, 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 não. Onde não tiver um evangelista, onde não tiver um homem, uma mulher de Deus para poder falar da palavra, o próprio Deus vai lá. E se naquele lugar tivesse a oportunidade de ir algum servo de Deus e ele não foi, o Senhor há de cobrar. O Senhor há de cobrar a nós, né? Então, nós precisamos ser ativos na evangelização. Existem missões por todo o mundo. Existem sociedades bíblicas que se empenham para levar a palavra de Deus em linguagem nativa a lugares que nunca ouviram a palavra. E aí a gente pode pensar também os que vieram antes de Jesus. Os que vieram antes dessas missões são salvos por graça, porque a lei natural está gravada no coração do homem. O Senhor, ele é poderoso para buscar os seus onde quer que eles estejam. Deus não falou com Noé? Deus não falou com Abraão? E todo aquele povo depois de Noé, que veio da Torre de Babel, quando a terra foi espalhada, as pessoas foram espalhadas pela terra, cada um daqueles descendentes ali sabiam da existência do Deus vivo. O pessoal que veio para a América sabia da existência do Deus vivo. O pessoal que foi para o Oriente sabia da existência do Deus vivo. O pessoal que ficou na Europa sabia da existência do Deus vivo. E não repassaram para seus filhos. Mas Deus se encarrega, amados irmãos, de salvar a todos, de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, em todo o mundo serão salvas pessoas. Isso não é determinado por uma placa de igreja, por uma congregação, por um grupo de pessoas. Não. A graça de Deus, ela abrange além das denominações, além da congregação cristã, além da Assembleia de Deus, além da Igreja Batista, além de outras denominações. O Senhor tem salvos em todo lugar. E isso aqui também é um alerta para nós, para não ficar pescando no aquário de ninguém, nem julgando a salvação de ninguém, para que nós não venhamos nos enquadrar nesta palavra aqui como hipócritas. Precisamos tirar a trave do nosso olho antes de querer tirar o argueiro do olho do nosso irmão.